Olá a todos e que Deus abençoe a todos vocês abundantemente no nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar para vocês sobre a voz de Deus. Pessoal, Deus fala conosco, né? Assim como Deus falava com Moisés, Josué, Abraão, Jacó, Ele fala conosco. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que levou os hebreus para a Terra Prometida, é o mesmo Deus de hoje. O Deus da Bíblia é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda. A palavra dele não muda. E eu quero falar para vocês sobre João 10, 27. João 10, versículo 27. Diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, nós conhecemos aqueles que são fiéis realmente a Deus, a Jesus, reconhecem, acaba sendo aqueles que aceitam Jesus como Salvador, aceitam Jesus como único, como Salvador, como Senhor, acaba sendo uma das ovelhas do rebanho de Deus. Nós somos as ovelhas de Deus. E Ele é o nosso pastor. Assim como o pastor cuida das ovelhas, Ele cuida da gente. Assim como o pastor brinca com as ovelhas, fala com as ovelhas, Ele fala conosco. Ah, mas... mas como Deus fala comigo? Eu não escuto nada quando eu oro. Pessoal, às vezes Deus fica em silêncio. Deus está te escutando. Às vezes a gente fica pensando, né? Se porque Deus não fala, porque Deus não me responde. Deus responde a pessoa. Deus fala. Mas tem vezes que ele não precisa falar. Ele te escuta, te ouve. Ele não, ele a maioria, ele fala com você, ele fala com você através da Bíblia, ele fala com você através de sonhos. Quantas pessoas já sonharam com uma coisa e era Deus falando com ela que vai acontecer para elas vigiarem? Quantas vezes Deus fala conosco através de um servo dele, através de alguém que conhece a palavra dele, ele fala conosco. Ele usa a pessoa para falar com a gente. Deus escuta a gente. O mesmo Deus daquela Bíblia é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou, pessoal. Ele não mudou. Ele fala conosco. Ele nos ele 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 quer ver o nosso bem. Ele não mudou. Não pense que Deus, o silêncio de Deus é porque ele não tá te escutando, é porque ele não tá te escutando, porque ele não tá te ouvindo, ao contrário. Ele fica em silêncio porque ele quer saber cada detalhe da tua voz, cada detalhe no que te aflige, no que te desespera, no que você tá sendo desesperado. Ele ouve a gente, escuta a gente. Pessoal, eu quero falar para vocês sobre Isaías 30, versículo 21, por gentileza. É sobre o plano de Deus na nossa vida. Muita gente se pergunta qual é o plano de Deus na nossa vida. E então, eu queria que você abrisse Isaías 30, versículo 21. Se não puder pegar a Bíblia, não tem problema. É bom você pegar, mas não tem problema. Se não puder, vai aparecer aqui na tela. Isaías 30, 21. Diz assim: Quer você se volte para a direita, quer você para a esquerda, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda. Uma voz nas suas costas dirá a você: Este é o caminho, siga-o. Ou seja, esta voz é Deus. Esta voz dirá para você que este é o caminho e é para seguir. Claro, temos o livre-arbítrio. Por quê? Porque tem coisas que
Tem coisas que acontece, porque tem coisas que a gente segue, mas não funciona. Por exemplo, tem alguma coisa que acontece e não funciona porque às vezes não é o plano de Deus na nossa vida. Deus, o plano de Deus não é o nosso plano. Se Deus falou para você ir para direita, mas você não gosta o que tem na direita, quer ir para esquerda, vai, você escolhe, irmão. Você escolhe. Deus não deu livre arbítrio. Deus não deu livre arbítrio para seguir o mal ou o bem. Deus não deu livre arbítrio para escolher entre ele ou o demônio, ou o mal, o diabo. Deus não deu livre arbítrio para que a gente mesmo, não existe esse negócio de destino. Não existe. Claro que tem um plano de Deus na nossa vida já traçado, iluminado o caminho. Mas não existe esse negócio de destino. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Claro que existe um caminho já traçado, feito para a gente andar. Mas se você desobedece, vai para a esquerda e tá falando para você ir para a direita. Ele tá falando para você ir para a direita. E você vai para a esquerda. Aí depois quando no final, quando dá errado, quando acontece alguma coisa, ah meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Ele disse, vá para a direita. Por que você foi para a esquerda? Pessoal, mesmo que a gente não goste, às vezes mesmo que a gente não goste do que Deus do que Deus tem planejado pra gente, é o que ele planejou, pessoal. Se ele planejou uma coisa, você não pode gostar agora, mas lá pra frente você vai amar. Você pode detestar agora, mas quando você obedecer, você vai amar e vai ficar feliz. Deus não dá peso algum que a gente não possa carregar. Deus conhece os nossos limites e sabe o limite dos nossos braços, da nossa força. Mas assim, obedeça, não questione. Abraão, quando Deus falou que ia levar Abraão para uma terra que ia fazer a descendência, ia multiplicar a descendência dele, Abraão não questionou, irmão. Mesmo Abraão sabendo onde ia pelo deserto, ia sair da casa, da terra dele, ia pro deserto, mesmo ele não sabendo o que ia acontecer, e mesmo ele não sabendo onde ele ia, ele obedeceu, e Deus estava guiando ele no deserto. Ele apenas obedeceu. E olhe hoje, Deus quer, como Deus prometeu para Abraão e cumpriu. Deus quer cuidar de você. Deus fala com você neste momento. Marche, que continue andando. Continue andando. E aquilo que você se deve estar se perguntando, mas eu não sei o plano de Deus para minha vida. Pessoal, está escrito: uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, sigam. Quando Deus, quando você vê um plano, você vai saber. Quando você vê, você vai saber que é o plano de Deus na sua vida. Quando você vê, você vai saber. Tem pessoas que seguem um plano, seguem um plano só porque a outra pessoa que seguiu este plano, que é de Deus na vida dela, tá dando um sucesso, tá arrebentando. E quando a pessoa segue o mesmo plano, não arrebenta, não tem sucesso como a outra pessoa teve, fica questionando, murmurando. Pessoal, o que o seu próximo foi certo,
Aquilo era o plano de Deus na vida dele. O plano de Deus na sua vida, na maioria das vezes, não vai ser o mesmo que o teu próximo. Aquele é o plano de Deus na vida dele. Mas não é o plano de Deus na sua vida. E pessoal, Deus fala sim. Às vezes quando ele tá silêncio é porque ele tá escutando com cada detalhe que você tá falando. Deus conversa, Deus fala com você. Às vezes você não escuta. Às vezes você não ouve. Você ouve, mas sem querer. Escutar é você prestar atenção. Ouvir é quando você ouve, mas tipo, não quer ouvir. Deus está Deus está sempre atento, sempre você que está no caminho de Deus. Deus está te olhando neste momento, Ele te olha 24 horas, não deixa nenhum mal te tocar, porque você é propriedade dEle, você é dEle e mais de ninguém, você é exclusivo dEle. Obedeça, ouça a voz dEle com atenção, atento. Você quer ouvir mais a Deus? Leia a Bíblia. Leia mais a Bíblia. Não leia a Bíblia só em um certo horário. Quando você tiver com vontade, você vê que é Deus querendo falar com você. E quando você não tiver vontade, leia, mas esse é o momento que você tem que ler também a Bíblia. Quando você também não tiver vontade, você tiver na sua cabeça, quero fazer um bocado de coisa, menos ler a Bíblia. Aí você lê a Bíblia. Não deixe que a carne, a vontade da carne prevaleça. Não deixe que a vontade da carne atropele a vontade do Espírito. Ao contrário, que a vontade do Espírito atropele a vontade da carne, porque o Espírito quer as coisas de Deus, mas a carne quer as coisas do mundo. Então, escuta atentamente, ouve, pare tudo. Leia a Bíblia, escuta a voz de Deus. Se ainda está com dúvida, converse com Deus. Converse com Ele. Ele, pessoal, aquele que obedece a Ele, ouve a voz dEle, escuta a voz dEle. Ele fala com essa pessoa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido esta mensagem, né? Deus conversa assim. Ele é o mesmo Deus e Ele não deixa filho dele nenhum ficar desamparado. Então é isso. Fiquem com Deus. Deus te abençoe. Tchau.